O atacante do Inter, Wanderson, concedeu uma entrevista para o Vozes do Gigante e revelou coisas importantíssimas. Em compensação, ainda tem bastidores sobre o Mano Menezes, Vitão, Bruno Mendes e muita coisa para a gente falar sobre o Colorado. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Vamos lá, vamos conversar sobre o Internacional. O Internacional que nesse sábado treina e aí já concentra para enfrentar o Botafogo, 18 horas no estádio Beira-Rio neste domingo. Agora domingo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 partidas em casa, né? Contra o Botafogo e aí contra o Coritiba na sexta-feira, antes de viajar para o Chile. Primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, beleza? Cara, tem muita coisa que a gente pode falar de bastidor, principalmente porque o Wanderson falou algumas coisas importantes para o Vozes do Gigante. A entrevista tá aqui em cima, vou deixar aqui em cima para ti depois tu recuperar, tá? É um bate-papo bem legal, de uns 20, 25 minutos e muita coisa que a gente pode pegar e tirar do papo que a gente teve com ele, né? O atacante Wanderson aí do Internacional. Assim, vamos falar um pouquinho antes de a gente falar de Wanderson, vamos falar do Bruno Mendes e do Vitão. Tem muita gente me dizendo o seguinte: Ernest, eu não compraria o Bruno Mendes. Eu não compraria o Bruno Mendes e eu apostaria no Vitão e não no Bruno Mendes, porque eu acho que o Vitão é melhor que o Bruno Mendes e tudo mais. Tem algumas coisas que a gente tem que pegar e elucidar aqui agora nesse conteúdo, tá? Olha só. O Inter está contratando o Bruno Mendes por uma espécie de harmonia do vestiário. Eu explico. Não é só gastar dinheiro para então buscar a harmonia do vestiário. Não, calma, não é bem isso. É que é o seguinte, o Bruno Mendes é um cara bem quisto dentro do grupo. O Bruno Mendes é um cara de grupo. É um cara amigo de todo mundo. E o Wanderson, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O Wanderson falou exatamente isso. Que todos os jogadores, mesmo os que não são do Inter e os que não, de repente, vão conseguir ficar aqui, tá? Eles não só querem permanecer, mas os outros jogadores do grupo estão fazendo força o tempo todo para botar uma pilha, né? Dar um toquezinho assim no cara, fica. Por exemplo, o Bruno Mendes agora para ficar aqui no Internacional, ele entrou em contato com a direção do Corinthians pedindo para ficar. O staff dele disse assim: eu gostaria de ficar no Beira-Rio, eu tô bem aqui, gostei da torcida, gostei do clube, gostei do ambiente do vestiário, gostei da cidade de Porto Alegre, então eu também quero ficar. E aí o lance é o seguinte: quanto mais harmonia tiver no vestiário, melhor, porque não é só a bola, né? Não é só o campo. A bola não entra por acaso, né? A gente tem essa frase clássica do livro maravilhoso também aí. Então é o seguinte, existe uma questão também de bastidor, de amizade, de parceria e até mesmo de confiança na direção, né? Da confiança na direção, porque é o seguinte, se a direção faz uma força suficiente para ficar com o Bruno Mendes, ela também vai correr e também vai fazer força por outros jogadores. Esse é o entendimento que se tem, né? A partir do momento que vai lá e fez uma força pelo Bruno Mendes, vai fazer uma força pelo Vitão, vai fazendo uma força pelo Vitão, vai fazer uma força pelo Depena, vai fazer uma força pelo próprio Wanderson, pela permanência dele, e assim vai. O Bruno Mendes é o seguinte, cara, o Bruno Mendes, a possibilidade é muito grande de que agora, ainda nos próximos dias, o Internacional consiga fechar a permanência dele aqui no Beira-Rio, tá? É a porcentagem, a gente já falou sobre isso também, vou deixar aqui em cima, a gente falou sobre isso no conteúdo dessa sexta-feira, tá? Diretaço lá do Parque Gigante também, a gente vai deixar aqui em cima depois, tu também dá uma olhada para recuperar o que a gente já falou do Bruno Mendes, tá? E outra, o Vitão é o seguinte, não é uma coisa, é tu ter a opção de compra ao final do ano, depois que a FIFA permitir que ele continue aqui no Beira-Rio. Isso é uma coisa. Outra coisa é tentar comprar ele agora junto ao Shakhtar. Agora ele não tem um poder, agora ele não tem, na verdade, um valor de compra. O Inter não tem agora uma opção de compra do empréstimo. O que o Inter tem é uma autorização da FIFA para que ele saia do conflito, da zona de conflito entre a Rússia e a Ucrânia,
O que o Inter tem é que ele saia, uma autorização da FIFA para que ele saia da zona de conflito entre Rússia e Ucrânia e possa jogar futebol, beleza? Ponto. A partir daí é outra negociação, é outro negócio. Então não é tão fácil assim, eu vou apostar no Vitão e não no Bruno Mendes. Não é assim que funciona. Tem uma outra questão, tá? Tem uma outra questão. O Corinthians está vendendo. O Corinthians está vendendo um dos seus zagueiros. Né? Um dos seus zagueiros. Até Asaf, bota na tela aí que a gente pode pegar algumas informações lá de São Paulo. Olha só, tá aí o zagueiro, ó. Olha só, tá aí o zagueiro que tá bem próximo de sair do Corinthians. Então o Inter tem que pegar logo e definir essa situação com o Bruno Mendes para que o Inter não fique no pincel nessa parada aí, tá? Tem uma outra questão também dessa harmonia de vestiário que eu tô contando para vocês que é muito relevante, tá? O grande mentor disso tudo hoje é o Paulo Autuori. O Paulo Autuori acredita muito em psicologia do futebol, em que tu tem que estar bem mentalmente e que tu tem que estar bem fora do campo também para poder render dentro das quatro linhas. Tá? Ele tenta o tempo todo manter o vestiário, o quanto no foco, o quanto na linha de raciocínio, quanto ao próximo adversário e que não pense, por exemplo, a partir dos 16 jogos de invencibilidade, dos 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, que há possibilidade de título, que há a possibilidade de o Inter ser campeão, se nós passarmos o Palmeiras. Não, isso não existe. Na filosofia do Paulo Autuori, o próximo jogo que é o principal e o grande objetivo, tá? E isso o Mano Menezes comprou não só muito bem, mas também faz muito bem. Uma das coisas que se diz dentro do vestiário do Inter e ali nos arredores do departamento de futebol é que o Mano Menezes hoje ele tem o vestiário na mão. O vestiário na mão e principalmente na questão do olho no olho, da franqueza de que ele trata as situações, como por exemplo a situação da greve por conta dos direitos de imagens atrasados, tá? E como ele lidou com aquilo dentro do vestiário e até publicamente, né? Quando ele fala aquela frase lá de se são unidos para algumas coisas, tem que ser unidos para outra. O jogador gosta disso, o boleiro gosta disso e isso também é importantíssimo. Se continuar assim, a gente sabe que o futebol aqui, ó, ele faz assim e muda, tá? Mas se continuar, pode ter certeza que em 2023 a gente vai ter o Mano Menezes na casa-mata do Inter. E por fim o Wanderson, tá? O Wanderson, ele confirmou agora no Vozes do Gigante uma questão que todo mundo estava com medo. Primeiro, a possibilidade dele ter de voltar ao Krasnodar. Ele tem de voltar, mas não agora no meio do ano. Tava todo mundo meio que na dúvida se ele teria que voltar agora no meio do ano ou em janeiro. O Wanderson confirmou que é em janeiro que ele tem que voltar, porque o contrato dele de empréstimo vai até dezembro. Porém, ele também disse o seguinte, além de ele se sentir numa das melhores fases da carreira, ele está muito feliz do Beira-Rio, ele está muito feliz no grupo, ele enxerga o grupo do Inter hoje como uma família, ele citou isso inclusive, ele disse que o grupo do Inter hoje é uma família, que todo mundo está imbuído no mesmo projeto, no mesmo objetivo, e isso faz com que ele queira ficar aqui. E a partir disso, é uma outra informação importantíssima que o Wanderson deu. Tá? Na semana que vem agora, o pai dele, que é o representante, o próprio representante, né, o representante legal da carreira dele, dos direitos dele, da continuidade da carreira, do que ele quer fazer no futebol, estará em Porto Alegre para conversar então com o presidente Alessandro Barcelos e a direção do Inter para pensar como se pode fazer com o Krasnodar para antecipar uma possibilidade de compra do Inter, ou no caso do seu direito econômico, por parte do Inter. Tá? Ele já disse, por exemplo, para o Krasnodar que ele não quer voltar para a Rússia. Ele quer ficar no Brasil, ele quer jogar dentro do seu país, né, do país que ele é brasileiro, né, mesmo tendo nascido na Holanda, na época que o pai dele jogava no Ajax, tá? Mas ele quer jogar no Brasil, ele tem pretensões dentro do Internacional e eu achei muito legal. Eu vim aqui para buscar um título, eu quero ganhar alguma coisa, eu quero ser, de repente, o jogador que vai fazer o gol da final da Copa Sul-Americana, o jogador que vai fazer a final
no gol, de repente, das finalíssimas agora da principal competição da América que o Inter está disputando agora no segundo semestre. Beleza? Cara, chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem com a gente porque a gente está chegando a quase 13 mil inscritos, beleza? Muito legal essa interatividade com vocês. A gente se fala, valeu, tchau!